Vamos falar de economia dentro do Marco Zero. Afinal de contas, a economia hoje do Brasil passa por vários aspectos. Um deles é o meio ambiente, Renata Tomasi. Exatamente, olha só. O meio ambiente impacta, ou melhor, a gente impacta no meio ambiente de N maneiras, certo? E o ouvinte pode... Queria até fazer uma pergunta para o ouvinte se ele já se imaginou podendo utilizar todo o lixo orgânico da sua residência como fonte de gás, por exemplo, para cozinhar, como combustível para o seu carro, ou até mesmo utilizar todos os eletrodomésticos da sua casa com um custo baixíssimo. Então, com o biogás, isso é possível. E para conversar com a gente sobre essa fonte de energia renovável, está aqui conosco no estúdio da Rádio Clube FM, Rodrigo Regis de Almeida Galvão, diretor-presidente do Centro Internacional de Energias Renováveis, o CI Biogás, que inclusive completou 6 anos neste recém-findado maio. Então, você ouvinte que nesse nosso papo e nesse nosso bate-papo tiver qualquer dúvida, quiser mandar um comentário, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 459-9955-9899 ou pelas nossas redes sociais da Rádio Clube FM. E já que nós falamos das redes sociais, antes de passar a palavra aí pro Rodrigo, eu quero aproveitar e mandar um abraço para Iva Maria, Luiz Araújo, Graciela Aquino, Edson Borges e a quem está nos acompanhando aí, Marcos Labanca, pelas redes sociais ali no Facebook, que todos eles mandaram um salve para nossa equipe. Bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Marco Zero. Bom dia, Renata. Rodrigo, é o seguinte, a gente iniciou nossa conversa promovendo essa reflexão ao ouvinte sobre a possibilidade de produzir combustível, energia elétrica e térmica apenas com o aproveitamento de resíduos orgânicos da nossa casa. E eu quero te perguntar algo que provavelmente os ouvintes estão se questionando. Isso um dia será possível no Brasil? Bem, isso não será possível, já é possível, né? Então a gente já está vivenciando esse momento, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, do aproveitamento energético dos resíduos, né? Dos resíduos dos lixos e etc. Então é possível hoje a gente estar trabalhando naquele filme De Volta para o Futuro, que o cara pegava um pedaço de um lixo, né? A casca de banana, jogava no carro para o carro ir pro futuro ou voltar no passado. Isso já é uma realidade hoje aqui em Foz do Iguaçu, onde a gente coleta os resíduos dos restaurantes do complexo da Itaipu Binacional e move mais de 80 carros, né, movido ao gás produzido desses lixos, né, desse lixo e desse resíduo que ia ser jogado pro aterro, né. E esse gás vira? Esse gás vira o biogás, que a gente purifica ele, e ele é a mesma propriedade do gás natural que tem nas grandes cidades. E a gente tem, e no caso aqui, a gente consegue aproveitar esse gás tanto para geração de energia elétrica, como para geração de energia térmica, para substituir lenha, por exemplo, como também, né, para mover carros. E a gente vive hoje no Brasil um momento interessante, que é 2 grandes empresas, né, a sueca Scania, a New Holland, anunciaram que vai agora produzir no Brasil trator, caminhão e ônibus a gás. Isso vai dar um potencial muito grande. Imagina em Foz do Iguaçu, com todo o potencial que a gente tem do aterro, que hoje está queimando gás. A gente poderia ter linhas de ônibus hoje trafegando na cidade, movido a biometano desse gás que hoje não está sendo aproveitado. Rodrigo, quando você fala transformar resíduos em energia, de que resíduos a gente está falando? O que é possível transformar? Que tipo de material é possível transformar? Qualquer resíduo orgânico. De lixo orgânico, de restos de comida, a fezes de animal, a carcaça de animal, a polda de grama, por exemplo, tudo que for orgânico a gente pode transformar em biogás, e esse biogás pode ser aproveitado de forma energética. Essa solução que você trouxe anteriormente sobre, por exemplo, os aterros municipais, certo? Além de ser uma redução de custo para a prefeitura ou para a concessionária que administra os ônibus, né? No caso, se transformasse todo o resíduo orgânico do aterro em biometano, ela provavelmente provocaria até mesmo uma redução, por exemplo, na passagem de ônibus? 25% a 30% da tarifa de ônibus é o diesel, né? E a gente precisa saber, a gente precisa ter a noção que hoje a conta do diesel no Brasil, do petróleo no Brasil, é uma conta alta, né? Só de importação de diesel, mais as subsídios fiscais que o Brasil dá para o petróleo, porque a gente exporta o petróleo cru, mas importa os derivados.
essa conta passa de 100 bilhões ano. Então, é 100 bilhões que é maior do que vários orçamentos ministeriais, por exemplo. Então a gente tem um potencial e em contrapartida o potencial do biogás no Brasil conseguia deslocar 70% do diesel. Isso se a gente pegasse todos os resíduos do setor sucroenergético da cana-de-açúcar, se a gente pegasse todos os resíduos do agropecuária, os resíduos do resíduo sólido urbano e somasse tudo isso e produzisse biometano, a gente conseguiria deslocar 70% de todo o consumo de diesel do país e 36% de toda demanda de energia elétrica do país. Isso é mais do que a Itaipu Binacional hoje está sendo desperdiçada. Olha, e olha só, por exemplo, eu tenho lá meu carro movido a GNV e também tem outro veículo com gasolina ou etanol. Ele rende mais? Qual que é o rendimento do biometano? Interessante, assim, a gente pode fazer o rendimento de várias formas. Eu vou fazer do ponto de vista financeiro, que é o mais importante, né? No final de contas, o que vale é o benefício no bolso. Hoje, para Itaipu Binacional, o custo para mover 1 quilômetro com etanol é algo em torno de 40 centavos. Hoje, com o biometano que está sendo produzido ali em frente do vertedouro, está custando algo em torno de 26, 28 centavos para rodar 1 quilômetro. Um pouco menos da metade. Então, a gente está falando de economicidade, né? E a gente tem que avançar, e a gente está avançando nisso no Brasil, né? Sem contar os ganhos ambientais, né? Isso até para o mundo é uma demonstração muito interessante que o Brasil poderia dar fazendo esse aproveitamento, né? O Brasil precisa dar, né? Hoje o mundo como um todo passa por uma transição energética e essa transição energética também vivenciada no Brasil. Embora a nossa matriz energética é bastante verde, baseado em hidroeletricidade, a gente tem um setor da cana muito forte, mas a gente vive por uma transição energética também do ponto de vista que não tem mais potencialidade de grandes blocos de geração de energia como o Itaipu. Não tem mais muitas Itaipus para ser construída no Brasil. Então a gente passa agora por uma nova transição dentro da geração distribuída. Dentro desse conceito, a gente precisa criar uma narrativa. Antes a gente estava escutando aqui o professor falando sobre essas grandes posições geopolíticas no mundo. E o Brasil tem um grande diferencial que é ter uma posição de uma narrativa positiva no ponto de vista de transição energética e ser um líder de tecnologias nesse tema. Nós somos uma referência no etanol e podemos ser uma referência no biometano e do biogás para o hemisfério sul do planeta. Fazendo essa aposta, inclusive, reforça a sua soberania nacional. Você acredita, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente cria uma alternativa ao diesel, que hoje, por exemplo, no agronegócio, 15% de todo o consumo de diesel está no agronegócio, e se você pegar, por exemplo, a produção de aves, 34% de todo o consumo, de todo o custo é energia elétrica. E que se a gente pegasse todos os resíduos gerados nesse processo para produzir biometano, para substituir energia elétrica ou a logística, a gente reduziria isso de 34% para 18%, 20%. E a gente dá competitividade para esse setor, criando uma nova economia, que a partir do momento que eu vou criando essa tecnologia, criando essa alternativa ao diesel, eu vou gerando também uma cadeia de valor com serviços, tecnologias, fornecedores próprios, vou gerando a economia no país. Que a princípio a gente está atendo a demanda interna, mas depois a gente pode estar exportando, trazendo dinheiro de fora para dentro. Rodrigo, eu recebi uma mensagem aqui da Silvia Tossi, ela está acompanhando o programa e ela quer saber que, diante desse cenário, se a legislação brasileira está preparada para oportunizar a expansão do biogás. Sempre o grande desafio está na questão, eu falo assim, para a gente desenvolver uma nova economia, seja ela qual for, desenvolver uma nova energética, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de um ambiente organizacional adequado, pesquisa, desenvolvimento, pessoas, capacitação, e a gente precisa de um ambiente de negócios que está dentro da questão regulatória. De 2012 para cá, o Brasil avançou muito nas questões de regulação e no final do ano passado, a gente está passando por um processo agora do RenovaBio, que é uma política de estímulo aos biocombustíveis, que a gente entende que o biometano vai ser grande beneficiado nisso. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem um grande desafio de um marco regulatório do biogás, mas a gente precisa avançar nesse marco regulatório. Então, eu acredito que a gente está no processo de amadurecimento. Alguns pontos precisam ser avançados, como, por exemplo, as condições de financiamento, que é outro grande desafio.
Ô Rodrigo, você é o diretor-presidente do Centro Internacional das Energias Renováveis, o CI Biogás, né? Isso. Completou 6 anos agora no mês de maio, mas essa história vem de mais tempo, né? Tem uma trajetória anterior aí, tá correto? Isso, essa história começa com a própria demanda da Itaipu Binacional de resolver um problema do reservatório. A princípio, o reservatório, essa região nossa, região altamente produtora de proteína animal, que acabava os resíduos poluindo o reservatório. E então a Itaipu começou um projeto para proteger o reservatório e aumentar a vida útil desses recursos hídricos, né, tão importante para a usina. Depois a gente viu que esse problema não era um problema pontual do oeste do Paraná, da Itaipu Binacional, mas sim um problema geral em vários locais no país. E depois a gente começou a ver que isso era um problema muito mais crônico do ponto de vista para o agronegócio. E então a gente entende, a gente começou a desenvolver soluções que acabaram transbordando o oeste do Paraná, e hoje o biogás ele se estendeu em todo o país, está crescendo uma média de mais ou menos 45% ao ano a oferta. Né? E sem dúvida nenhuma a Itaipu Binacional, esse complexo aqui, esse projeto foi muito importante para a consolidação e o avanço do biogás no país como um todo. Bom, Rodrigo, quando a gente escuta que o biogás é uma fonte de energia renovável, mas também uma fonte de energia segura, o que isso quer dizer? Bem, quando a gente fala, a segurança ela tem vários aspectos, mas um dos aspectos importantes da segurança é porque o biogás tem uma característica que ele pode ser armazenado. Então, diferente da energia solar, por exemplo, que tem um papel importante, mas a solar à noite não tem sol, então Sim. Eu vou ter que ter bateria. No caso do biogás, eu consigo armazenar ele em bolsões, né, que a gente chama de gasômetros, e com isso a gente consegue gerar uma energia mais flat, mais constante. Então eu consigo dimensionar meus geradores, eu consigo dimensionar meu uso de forma constante para dar uma certa segurança, né, e evitar faltas de energia. Rodrigo, como é que o CI Biogás está dialogando, trabalhando, conscientizando os prefeitos da região, que as autoridades públicas, para fazer esse trabalho aqui no oeste do Paraná com mais força, com mais intensidade? Assim, vocês têm dialogado com as prefeituras? Boa pergunta. Assim, eu acredito que quando a gente começou a analisar o mercado, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é mercado, né? Porque a gente pensa que mercado é uma coisa, sei lá, um fantasma que ninguém vê. Mas mercado é quando as pessoas reconhecem que aquela solução resolve o problema delas. Então o CI Biogás começou com capacitação. Então a gente começou a capacitar muito a região. E em relação ao diálogo com o Poder Executivo Municipal, por exemplo, há 3 semanas atrás a gente a gente fez uma missão técnica com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, Prefeitura de Ponta Grossa, apresentando as alternativas que existem, por exemplo, de ônibus a gás, uma empresa nacional, a Agrale, que está produzindo ônibus a gás na Argentina, porque o mercado na Argentina, para eles, está melhor do que aqui, na questão de venda de ônibus, e mostrando essas alternativas, e a gente trouxe para ver a nossa planta. Olha o que a gente está fazendo aqui dentro. Então tá fácil, inclusive para Foz do Iguaçu tem uma linha terminal Itaipu a gás, de um ônibus a gás. Então o que a gente tem que fazer, o que a gente vem fazendo é mostrando essas alternativas, mostrando esses avanços de política pública. Eu entendo que o marco regulatório do biogás no Paraná é o mais avançado do país. E recentemente, essa semana, eu fui surpreendido com a ligação de WhatsApp com o governador Ratinho, exatamente assim, a gente precisa da ajuda de vocês para trabalhar um programa de biogás e replicar essas ações que vocês estão desenvolvendo aí no oeste do Paraná, em todo o estado. Legal, pode ser uma referência para o Paraná, né? Não só para o Paraná, como para o Brasil. E para você para desenvolver todo esse processo, para seguir aí nesse caminho, que estrutura que vocês contam, que tipo de equipe que você dispõe para trabalhar hoje no CI Biogás, Rodrigo? A gente tem uma equipe extremamente capacitada, a gente tem hoje, no geral, mais de 80 colaboradores, com engenheiros, técnicos, mestres, doutores, que a gente teve que capacitar nesse período, porque biogás não era um tema dominado por todos. E hoje o foco do CI Biogás está exatamente na inovação e nos arranjos tecnológicos. Então a gente presta esse serviço, essas orientações, tem os cursos de capacitação que são oferecidos pelo CI Biogás, mas tem uma equipe extremamente preparada e consolidada, que a gente hoje não está atuando só no Oeste, mas atua em vários estados brasileiros.
Você falou sobre capacitação e tudo mais, isso remete ao mercado de trabalho, né? A gente vive uma crise de desemprego e essa pode ser uma opção também bastante viável para quem está procurando uma oportunidade diferente de trabalho, está querendo investir nesse setor. Como que você vê? Ainda ontem a gente estava discutindo com o Rio, né, que é o reitor da Uniamérica, sobre um curso de graduação na área de energia. E o tema de energia é interessante porque, embora o Brasil está em crise, mesmo a gente passando por crise, a demanda de energia no Brasil cresce, a necessidade de criar alternativas energéticas, tanto para o setor elétrico como para o setor de combustíveis, cresce no país. E é um mercado que não está, a gente sente até no biogás que é um mercado que não está morno, ele está bem aquecido. Então é uma grande oportunidade que a gente tem, desde a questão de operação, de projetos, serviços, manutenção, até uma demanda que a gente tem muito hoje é a demanda de trocalização tecnológica. Então as empresas da Europa, dos Estados Unidos querem vir para o Brasil, querem produzir no Brasil para atender o mercado latino-americano, mas eles precisam de empresas locais para isso. E a gente tem que fazer meio que o match ali, né? Entender qual a demanda deles e fazer um estudo de mercado aqui e buscar no Brasil uma empresa que consiga replicar ou industrializar aquele produto, tropicalizar aquele produto. Então isso é uma coisa que, só para você ter ideia, a gente hoje tem 6 contratos com empresas internacionais buscando isso no país. E a gente falou sobre oportunidade de trabalho e pode ser também uma oportunidade, por exemplo, para o produtor rural. Se ele tem uma planta de biogás instalada, é possível que ele tenha uma outra fonte de renda sem ser necessariamente a suinocultura, a avicultura ou, enfim, a prática de lavoura. E a outra grande vantagem é que no final do biogás você tem o biofertilizante que pode voltar para a lavoura, que hoje o Brasil importa 75% de fertilizante da Rússia e China e etc. Sem dúvida é uma grande oportunidade. A gente viu na última revista da suinocultura industrial o crescimento a penetração do biogás dentro da suinocultura e um crescimento de plantas nos últimos 2 anos de mais ou menos 130%, onde esse crescimento das plantas, a grande concentração dele está no agronegócio e na suinocultura como alternativa não só de resolver um problema ambiental, mas resolver um problema, aumentar a competitividade desse setor. Tem um projeto de Entre Rios do Oeste, certo? Que está prestes a finalizar, que o CI Biogás está executando e tudo mais. E é um exemplo de onde os produtores rurais vão ter uma fonte de renda extra, né? É um exemplo onde a União faz a força, né? Porque se fosse o projeto de Entre Rios do Oeste, são vários produtores rurais, cada um produzindo seu biogás e passando isso, conduzindo esse biogás dentro de uma rede coletora, de um gasoduto, que concentra todo esse gás dando volume e escalabilidade para dar viabilidade econômica. Esse projeto é um projeto fantástico porque, devido a esse avanço do marco regulatório, devido a esse projeto a gente conseguiu avançar o marco regulatório do Estado e o produtor rural ele pode vender biogás. Antes, se ele fosse vender biogás, ele podia perder a característica de produtor rural, porque ele é considerado um processo de industrialização, e isso não é mais. Então o produtor ele consegue emitir uma nota fiscal vendendo biogás. Isso é o único estado brasileiro que tem essa possibilidade e esse projeto está proporcionando isso. E com esses 17 produtores rurais, a gente vai zerar a conta do município. Então isso é um ganho ambiental, sem contar que a gente resolve um problema, porque depois vocês podem visualizar as fotos, vai ver que as plantas estão exatamente do lado do reservatório de Itaipu. Então o que antes podia poluir o reservatório ou o aquífero, hoje está resolvido o problema ambiental e a gente está gerando energia elétrica com isso. Ô Rodrigo, a gente está falando dessas experiências no campo, né? Que relação que você faz do biogás com a estabilidade energética no meio rural? Qual que é a importância disso, né? Talvez aqui para o meio urbano a gente não tenha muito essa referência, né? Gostaria que você explicasse isso para nós. Excelente pergunta. Assim, da década de 80 para cá, o Brasil vem no processo de desindustrialização, mas a gente vem no processo muito forte de industrialização do campo do agronegócio, a verticalização desse processo, onde antes a gente produzia soja para vender soja, a gente produz soja para colher iogurte ou produz milho para colher frango. Então esse processo de industrialização fez com que a demanda de energia no campo crescesse muito rápido, descompassado com a capacidade de reconstrução da infraestrutura. Então a gente tem vários apagões e no ano passado a gente perdeu milhões e milhões de aves por questões de falta de segurança energética, de cortes de energia. Então, o biogás ele vem como alternativa para dar segurança energética. Diante dessa realidade, abre uma nova oportunidade.
E essa oportunidade está dentro dos conceitos de microgrid. Isso é, imagina antes, hoje cada produtor rural depende da Copel para sua energia. E agora imagina que ao invés de sua energia vir da Copel, sua energia vem de um produtor aqui de suinocultura do lado que vai atender 17, 20 residências. E a gente começa a trabalhar de forma que quando não tem energia da Copel, esse sistema entra e supre a energia, dando mais segurança energética para o sistema. Esses conceitos de microgrid a gente começa a trabalhar e temos um projeto hoje em execução aqui em São Miguel, que é exatamente isso. Uma granja vai produzir energia elétrica que vai atender 13 outras granjas ao redor dela, dando mais segurança energética. Isso é, se tiver falta da energia da Copel por algum motivo, esse sistema entra com biogás, o biogás está sendo consumido só para ele vai atender uma demanda dos vizinhos. Existe algum outro projeto com essa configuração ou é inovação? No campo e no Brasil essa é inovação total. Então isso é um passo grande que abre uma nova oportunidade de negócios, inclusive, porque isso não está regulamentado. Então é um projeto extremamente inovador e que a gente entende que a gente precisa agora discutir com a ANEEL, discutir com a EPE quais são as possibilidades de regulação para esse projeto. Rodrigo, a gente está falando também, né, sobre o Centro Internacional de Energias Renováveis. Sendo um centro internacional, lógico, a gente fica curioso para saber, nosso ouvinte com certeza também está curioso, qual é essa relação que o centro tem com outros países. Como que vocês atuam? Você falou um pouquinho antes sobre a tropicalização. O que é esse palavrão? Esse palavrão internacional ele começa pelo seguinte... o primeiro laboratório nosso, a gente para ter um laboratório de referência, a gente já fez uma parceria com a Áustria, com a Universidade de Bochum na Áustria. E depois a gente tinha que entender como é que, estudar um pouco dos benchmarks fora do país, como é que estava a questão do biogás. Por exemplo, a Alemanha tem 12 mil plantas com potencial de biogás, menos de um terço do potencial brasileiro, e hoje a gente tem registrado quase 300 plantas. Um pouco mais de 300 plantas. Então a gente tem um potencial muito grande para crescer. Então o que é que tem lá que falta aqui? E essa relação de buscar criar esses benchmarks fora para trazer para dentro, começou a criar relações. Então a gente já teve projetos com a Agência de Desenvolvimento Austríaca, a gente teve projeto com empresas, a gente tem projeto hoje com empresas na Itália, na Holanda, seja de trocalização de tecnologia, seja prestação de serviços no Uruguai, na Argentina, no Chile. E essa internacionalização foi muito importante para o CBiogás não só gerar conhecimento, esse fluxo bidirecional de conhecimento, mas também fincar como uma referência nacional e internacional. Hoje a gente é o principal executor de um projeto nacional chamado, um projeto do GEF, do Global Environment Facility, que é um fundo para o meio ambiente, coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério de Agricultura e Minas e Energia. E esse projeto, o CBiogás é o principal executor e não tenho dúvidas disso porque a gente tem uma referência nesse tema, né, a nível Brasil. Ô Regis, a gente já vai caminhar para o final da entrevista. Antes, vou fazer uma última pergunta e abro depois para você fazer as suas considerações finais. Mas a questão do agronegócio acaba sendo uma relação nacional aí de amor e ódio, né? Um amor muito relacionado à economia e tudo mais, mas também tem toda essa questão com relação aos resíduos, ao tratamento do meio ambiente, a preservação do meio ambiente bastante forte. Você acha que o biogás ele pode ser um meio aí de promover também a consciência desses grandes produtores, mas também de colaborar para que essa posição de vilão seja mais amena? O que você primeiro acredita? Assim, eu acho que é um processo de evolução, né? O agronegócio ele foi se desenvolvendo, ele é muito importante para a economia brasileira, ele é 25% do PIB, 46% da exportação. E à medida que a conscientização vai crescendo, essas questões ambientais vai se fortalecendo, vai começando também as demandas internacionais exigindo cada vez mais uma produção sustentável. E o agronegócio vem se posicionando muito bem nesse sentido no Brasil, né? A gente tem avanços, por exemplo, eu visitei granjas na Itália de produção, por exemplo, produção de leite na Itália, que eu vi que a nossa produção aqui do Oeste do Paraná dá de 1000 a 0, em termos de qualidade, de segurança ambiental e etc. Então a gente está muito bem. Agora a gente precisa dar esse próximo passo, que é um passo de tratar esses resíduos para dar, inclusive, mais competitividade.
E eu vejo que a gente está avançando bem aqui no Oeste Paraná, as cooperativas aos poucos está avançando. Recentemente saiu uma matéria fantástica da Copavel mostrando que economizou mais de R$1 milhão com o uso do biogás. E a gente vê experiências impressionantes da Vale, da Cevale aqui trocando a lenha por biogás, substituição de lenha de mais de 90% da lenha, onde a gente vive uma demanda de um apagão florestal muito grande na nossa região. E o que é mais interessante é que essa ação da Itaipu, que começou pontual aqui no oeste do Paraná, ela começou a contaminar todo o país, e uma contaminação positiva, né? A gente vê Santa Catarina entrando nessa linha, Mato Grosso, e as demandas vindo para a gente de projetos e as coisas acontecendo. São Paulo avançando bastante, Minas na produção de leite, com esses cuidados. E o biogás, que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era um tema distante, que ninguém entendia que solução é essa, ela começa a virar finalmente um mercado, porque as pessoas começam a ver, opa, isso pode resolver o meu problema. Chega agora lá no Colombário e pede para ele desligar o motogerador, porque você vai ver que ele não vai mais desligar o motogerador dele por causa da economia que ele tem. Chega lá no seu Nilson Hack de Santa Helena, fala o André Hack, que tá tocando agora a granja, né? Fala assim, ô André, desliga aí, não precisa mais gerar energia e pega esse biofertilizante. Ele pega o biofertilizante e tá trocando todo o fertilizante dele químico. Então a gente teve avanços, né? Isso vai se consolidando, e esses pioneiros vão ser nos cases de sucesso para replicação disso em outros produtores. Marco Zero, onde tudo começa.